Então, a educação é um processo muito mais amplo do que modelação externa para encaixe num sistema. Educação é um processo de despertar de consciência, de abertura, de estrada. Ou seja, o indivíduo se lança, se ele é bem educado, ele não está bem formatado, bem encaixado. Pelo contrário, ele se lança num processo de evolução, de aprendizagem permanente. Então, essa ideia de que educar não é formar o indivíduo pronto, mas deflagrar um processo permanente de evolução, esta é uma ideia que já vinha embutida lá desde Sócrates, mas que ganha consistência plena dentro da doutrina espírita. Então vamos analisar aí quais são as grandes revoluções conceituais, revoluções filosóficas e pedagógicas que o Espiritismo vem nos abrir. Em primeiro lugar, no entendimento do próprio sentido da existência. Muito bem, ser cidadão, pertencer a esta ou aquela instituição, a uma igreja, a um movimento religioso, a isto ou aquilo, a uma empresa, o que for. Isso tudo são formas passageiras de atuação no mundo, são instrumentos de atuação no mundo, mas não fazem parte da essência do espírito. Qual o objetivo real da nossa vida na Terra, no universo, nas diferentes vidas, segundo a doutrina espírita? É justamente a educação, porque é justamente o nosso aperfeiçoamento constante, a nossa busca incessante de evolução, naquilo que Herculano Pires dizia, de que nós todos somos candidatos à angelitude, estamos em processo de maturação, de desenvolvimento, para um dia atingirmos a estatura de espíritos perfeitos. Portanto, o objetivo central da nossa vida não é ter uma profissão, não é ter um emprego, não é sobreviver. Claro que tudo isso faz parte, não é errado isso, não estou criticando que isso seja errado, mas isso não é o essencial, isto é instrumental, isto é passageiro, isto é mutável, porque hoje nós podemos ter dinheiro, amanhã não temos, hoje temos uma profissão, podemos mudar para outra profissão, hoje podemos ser de uma religião, amanhã podemos ser de outra. Isso não interessa exatamente a essência do espírito, são experiências que nós temos na vida, de maneira a podermos atuar no mundo, seja através de uma profissão, de uma instituição, mas a nossa essência está acima disso. O que interessa de fato a nós é que em qualquer circunstância, em qualquer profissão, em qualquer instituição, em qualquer país, em qualquer religião, nós aprendamos a ser bons, aprendamos a buscar a perfeição, aprendamos a buscar a nossa evolução intelecto-moral, ou seja, estejamos engajados num processo de aperfeiçoamento integral do nosso espírito. É isto o que importa. Portanto, o Espiritismo nos dá essa finalidade existencial, que é uma finalidade de aperfeiçoamento constante, de busca constante de perfeição, portanto, de educação permanente, que não acaba nunca, nesta vida e nem em outras, porque é um processo que se estende pela eternidade afora. Aí se abre já, de acordo com a visão espírita, a perspectiva da eternidade, ou seja, nós somos seres projetados no tempo, no espaço, para irmos adquirindo o desenvolvimento das potencialidades que nos tornarão um dia perfeitos, dentro daquilo que Jesus sempre dizia: vós sois deuses, o reino de Deus está em vós, vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda, se tiverdes fé como um grão de mostarda, e assim por diante. Ou seja, o que ele estava fazendo com isso? Mostrando para nós, espíritos, nesse processo de educação permanente, que nós temos essa tarefa primordial, existencial, que é de realizar o reino de Deus em nós, de que nós já temos os germes, mas que nós precisamos construir esta edificação
da nossa evolução espiritual com o nosso engajamento, com o nosso compromisso. Então, vejam que aí já se descerra essa perspectiva da eternidade, como a educação ganha uma amplidão, uma amplitude muito maior dessa a que nós nos referimos antes, que é simplesmente formar o bom cidadão, o bom trabalhador, o bom católico, o bom o que for, né? Quer dizer, então nós estamos num processo de realização plena do indivíduo. Outra questão importante, dentro desse processo de realização de cada ser individual, o Espiritismo nos mostra que cada um de nós é responsável por si mesmo dentro deste processo de aperfeiçoamento. Ou seja, nós não dependemos do outro, da instituição, da igreja, da salvação dos sacerdotes, de ninguém, para nós atingirmos para nós realizarmos esse potencial que nós temos dentro de nós, esse potencial divino. Depende de nós queremos e de nós buscarmos. Portanto, esse processo de educação para a eternidade é um processo autônomo, é um processo de liberdade, é um processo em que cada indivíduo tem a jurisdição de si mesmo. Ora, vejam as consequências que nós podemos tirar dessas ideias. Vejam só, então o que vale mais para o ser humano? É o ser humano ou as instituições? É o ser humano. É a liberdade do indivíduo ou são as regras impostas pelas instituições? É a liberdade do indivíduo. Porque é o ser humano livre, divino, herdeiro do Criador, que tem que tomar a sua própria vida nas mãos, o seu próprio eu nas mãos e modelá-lo para a eternidade. Dizia lá o Espírito da Verdade, naquela belíssima mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo: vós sois os artífices da vossa imortalidade, modelai a vossa dócil argila. Ou seja, vós sois os construtores de vós mesmos, vós sois responsáveis por vós mesmos. Então não dependemos de ninguém. Claro, as experiências, vivências, tendências, potencialidades que estão ali mais ou menos adormecidas no nosso inconsciente, né? Então nós interexistimos no tempo, porque nós existimos aqui, mas existimos também lá atrás. E existimos também no futuro, porque já temos as potencialidades para o nosso desenvolvimento. É aquilo que eu chamaria que é o germe de divindade que nós temos em nós, né? Então nós já somos potencialmente bons, só que ainda nós não realizamos. Então interexistimos entre o passado, o presente e o futuro. No passado com a carga que trazemos, o presente na nossa vivência atual e no futuro com essa busca da transcendência e da perfeição em que nós estamos engajados. Mas não é só no tempo que nós interexistimos, é no espaço também. Porque a gente está aqui, eu estou aqui falando com vocês estão vendo meu corpo, ouvindo minha voz. Mas aquilo que eu estou dizendo está extrapolando a minha voz, o meu gesto, o meu corpo. É vibração, né? Aqui há espíritos que podem estar nos inspirando, que estão inspirando vocês. Nós estamos interagindo aqui, não só entre nós, através da palavra e do corpo, mas interagindo vibratoriamente, sentimentalmente, emanando vibrações, recebendo vibrações, sentindo os espíritos, eles também estão interagindo. Então nós estamos interexistindo, não existindo apenas aqui, agora, fechados no nosso corpo, mas expandindo a nossa sensibilidade, né? Através da mediunidade, que a mediunidade não é apenas o ato mediúnico em si, de você sentar numa mesa mediúnica e receber um espírito. Isto é um ato mediúnico, mas agora nós podemos aqui estar vivendo mediunicamente na medida em que nós estamos sendo inspirados pelos espíritos. Eles estão atuando, alguns a favor, outros talvez contra, mas estão interagindo conosco em outra dimensão, ou seja, estamos interexistindo.